ele fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso é muito significativo, né? Saber que mesmo que tu não tenha fé, que algo maravilhoso acontece, que Deus cuida de ti, né? Shalom, família, Cristo vive. Nós estamos aqui em mais um episódio de podcast hoje. E hoje eu tenho um âncora aqui. Eu queria que o âncora se apresentasse para nós aqui também, o apóstolo Wagner Calherana. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo aí. Mas hoje nós estamos aí com a Mariane. Vai ser um podcast muito bacana, muito legal. Eu vou ter um assunto bem delicado e ao mesmo tempo inspirador, né? Inspirador, e um assunto que a gente precisa muito tratar desse assunto, falar um pouquinho sobre os cuidados que deve ter, então, o quanto que isso é sensível, né? Quanto esse assunto é sensível. E a Mariane está aí, porque ela venceu uma luta grande aí, vocês vão saber mais a respeito do assunto. E, Mariane, queria que você se apresentasse hoje aqui para nós e para o pessoal que está escutando a gente também. Queria que você apresentasse seu nome, sua idade, se quiser falar a idade, né? Fica bem à vontade, né? A gente não vai forçar nada aqui hoje. Então, meu nome é Mariane Schwingel, eu sou filha da terra aqui de Lajeado, cresci aqui e eu saí de Lajeado em 86 para estudar em Porto Alegre e optei pela área da fisioterapia. E antes da fisioterapia, como eu estava te falando antes, eu queria trabalhar com paciente neurológico, então a fisioterapia foi o meio para isso. E isso me levou depois a Curitiba para me especializar, né? E depois acabei retornando para Lajeado. Não é tão pouco tempo que eu voltei a Lajeado, já fazem quase 20 anos. Então, a soma de tudo isso me dá 57 anos. Quando eu voltei para Lajeado, eu me dei 5 anos para construir um espaço de reabilitação. E isso não funcionou tão bem, porque a minha ideia era uma equipe multidisciplinar, né, para trabalhar com paciente neurológico, que era a minha vivência que eu tinha em Curitiba, de grupo, de ação interdisciplinar, e não rolou. E aí eu me dei um ano sabático, e nesse ano sabático eu fui fazer um curso de sommelier, depois fui para a área da gastronomia, e isso me levou a conhecer o Dornei e a Elaine. E aí acabei conhecendo eles e convivendo com eles lá na Casa Nostra. Mas isso foi um tempo. Embora eu tenha paixão pela gastronomia, amo cozinhar, especialmente para os outros, né? Eu percebo que o meu trabalho importante é a fisioterapia. A mudança, o que eu trago de mudança na vida das pessoas está ali. Comer é legal, é saboroso, mas não muda a vida de ninguém. Não é prioridade, digamos assim. Mariana, você estava me falando, antes de a gente começar, você estava comentando comigo dessa trajetória de vida que tu teve indo para Curitiba e depois voltando para cá. Eu queria que tu aprofundasse um pouquinho nesse assunto que eu achei muito interessante para o pessoal também que está assistindo te conhecer e por que você ficou esse determinado tempo em Curitiba e esse teu retorno também aqui para a cidade de Lajeado. Quando eu me formei em 90, a ideia inicial era ir para a Alemanha, né? Eu tinha emprego lá e tudo, e coincidiu que naquele ano tinha sido unificada a Alemanha e eles não estavam dando visto de trabalho. E aí, nessa ocasião, a pessoa que estava intermediando isso para mim na Alemanha sugeriu que eu fosse a Curitiba para fazer um curso lá nessa área de lesão cerebral, né? E então eu fui para fazer o curso e acabei ficando lá, né, trabalhando na clínica onde fiz o curso e acabei casando lá também.
E a minha filha nasceu lá também, ela é curitibana. O que aconteceu foi que o meu casamento não foi mais bem, né? E eu acabei me separando e escolhi o retorno para Lajeado, para as minhas origens. Para a gente puxar aquele assunto que a gente precisa tratar hoje, né? Sim. Na abertura do programa a gente estava falando, e eu gostaria muito, porque a gente teve uma reunião de mulheres aqui, né? Foi um sucesso, tinha 120 mulheres e tu precisava ter uma fala e acabou não dando tempo, e a gente quer passar essa informação que eu acho que é muito importante, e eu quero aproveitar essa deixa que tu falaste, porque eu peguei um pouquinho do teu processo e tenho visto tu feliz sempre, né? Sempre contente, sempre para cima, sempre tocando o barco, mas eu também sei que talvez para ti é uma luta interna, né? Mesmo que você externa as coisas que desde o início que a gente viu, né, a tua reação em cima de tudo isso, mas eu queria que tu falasse para nossa audiência mais ou menos o que tu passou, as fases, e aqui contasse um pouco, ficasse bem, o microfone é teu, com bastante liberdade, você fala com o pessoal. Primeiro que o fato de o câncer de mama, né? Esse encontro foi então em função do Outubro Rosa, né? Que tinha o tema e tal. E até foi legal que o meu testemunho veio depois, porque eu acho que não é outubro, né? Quer dizer, é um simbolismo e acho legal, tudo certo, né? Mas é uma coisa que rola o ano todo, o tempo todo, com todo mundo está no risco, né? Então, essa ideia de 40 mais, eu sou o exemplo claríssimo que eu estou totalmente fora da estatística, tirando o 40 mais, que não tenho como negar, né? Mas, de fato, assim, fatores de risco, por exemplo, eu não tinha nenhum. Tenho uma alimentação saudável, sempre tive, né? Sempre fiz atividade física, né? Ciclista de longa distância, né? Tem um perfil físico bom, né? Então, nunca fumei, né? E, enfim, todos os fatores de risco que estão aí na literatura, eu não enquadro, né? Então, é interessante isso, que é um alerta. Pois, eu não estou no grupo de fator de risco, então está tudo certo, né? Então, eu fazia os meus exames regularmente, anualmente, e de repente estava lá, gigante, né? Sem alternativa, né? Então, fiz 2 cirurgias. A primeira, então, tive que retirar toda a mama direita. E aí, quando é feito um exame, eles já tiram um gânglio linfático para ver se já houve metástase. Na cirurgia deu um falso negativo, aí todo mundo feliz, tá tudo bem. Aí, uma semana depois, tinha metástase, já em 2. Então, nova cirurgia, aí fiz a retirada, o que eles chamam de esvaziamento axilar, né? E tive muitas parceiras, amigas, com 27, 26 anos, né? Sem fatores de risco também. Então, assim, não tem essa de que alguém esteja imune ou livre. Mas eu queria falar um pouquinho dos sentimentos, assim, das fases que eu passei, e para representar isso, eu trouxe lenços. Isso, certo. Tá. Fica à vontade. Até porque tu estava falando, tem 3 fases aí, né? Eu nem sei dizer o número, mas são... E assim, foi minha. Cada um vive do seu jeito, né? O meu primeiro momento foi esse, ó. O lenço estava assim, ó. Eu não queria ver ninguém. Eu não queria falar sobre nada, né? Eu queria estar assim completamente escondida. Eu não saía de casa, né? Eu não queria que ninguém me visse, que ninguém me perguntasse como eu estava. Então eu queria estar eu lambendo a minha ferida em casa sozinha, né?
Então me enfiei na Netflix para me distrair. E aí as pessoas queriam me visitar e eu não queria. Não queria ver ninguém. Mas eu diria a sensação básica era medo por não saber o que vem pela frente. Depois teve um segundo momento que a gente já punha o lenço e mostrava a cara. Tipo esse lencinho aqui, que é um lencinho que tu usa em casa, né? Deixa eu tentar pôr assim. Tipo Mariazinha, né? A Maria que trabalha em casa. Né? Então, esse era um segundo momento. Então, tu já mostra a cara, né? Estou aceitando. Já estou lidando um pouco melhor de que agora, né? Um pouco mais de esperança. Isso. Vendo que é um processo, que então sobrevivi à primeira químio e aprendendo a lidar com os outros. Tem pessoas que dizem, por exemplo, para ti... Ai, mas como é que tu tá, hein? Então, assim, é uma abordagem como que... Tu tá bem, né? Exigindo de ti um posicionamento. De tudo, tive um momento de estar bem. Não é que eu estava assim... Nessa fase, eu já tinha momentos de estar bem. Né? De curtir, de já passear um pouco. E esse momento tu trabalhou? Não. Como é que foi o teu trabalho em si? Eu não trabalhei pela seguinte razão, porque o meu trabalho é muito braçal. Ah, sim, claro. Né? É verdade. Eu faço... Requer muito esforço, né? Porque eu trabalho pelo fato de trabalhar com pacientes que precisam ser erguidos, né? Tirar de uma cadeira de rodas, serem colocados em pé. Então, primeiro as cirurgias me impediram isso e depois a químio, eu tinha um intervalo, era de 21 em 21 dias. Então, eu tinha no meio ali 10 dias que eu ficava ruim. E aí, nesses 10 dias, eu não ia conseguir atender. Então, aí ficava a logística complicada, porque daí eu ia ter que, nesses 10 dias, sempre dispensar eles. Depois desse período de já conseguir, assim, aceitar um pouco isso, e aí eu comecei a sair de casa, mas aí a primeira aquisição foi essa aqui, ó. Uma peruca. Fui a Porto Alegre, no Instituto da Mama. Ficou bem original. Enfim, vocês não me conheceram com cabelo, eu nunca fui muito cabeluda, mas enfim. Eu fui para o Instituto da Mama porque eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha não queria que me vissem sem cabelo. E aí eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim. Tá? Esse era o ponto principal. Vão me ver sem cabelo e vão ter pena porque ela está com câncer e tal. Né? O olhar de pena nas pessoas é uma coisa extremamente destrutivo para a gente. E aí eu fui na tal do Imama e foi muito legal porque eles têm um trabalho magnífico lá. E eles emprestam, tá? Tu não tem custo nenhum. Eles dão toda a assistência psicológica e tal, mas é em Porto Alegre, então é difícil, né? Aqui em Lajado tem a liga no hospital também, só que eles têm muito menos opção. Peguei a peruca e me achei, porque aí eu estava mais cabeluda do que eu era originalmente. Então, estava me achando. Estava se gostando. E aí eu também evitou essa questão da pena e tudo mais. Eu brincava e amarrava um lenço assim, para não cair a peruca e tudo mais. Né? Mas, enfim, foi uma fase onde eu já ia em festa, as pessoas me convidavam, eu ia, porque até então eu não ia. Tudo era pretexto para não ir, né? Encontro de família, churrasco, essas coisas, eu dava um jeito de dizer que eu não queria. Então, de peruca já dava para encarar. E depois teve a fase, então, do lenço, que daí, assim, sabe o quê? Peruca pinica, né? É quente. Aí tem esses lenços bem charmosos, assim. Aí eu arrasei, porque aí entrei no YouTube para pegar os
umas amarrações super bacanas, né? Aí eu curti. E aí também foi uma fase onde eu já estava super bem, aí eu já procurava as pessoas, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer a amarração que a Bita já... Agora que eu... fazer um tutorial só do... Como, porque né, como agora, botar um lenço bonito, né? agora eu tô sem espelho, né? Mas eu tive que treinar esse troço aí. Então, foi bem ela. aí ele escondia aqui atrás, enfim. Aí já fazia assim, dava uma amarradinha aqui. Africana, né? Alemã africana. Uma alemã africana. E, bom, então, isso foi essa fase em que eu também já estava... Minha autoestima já melhor, né? Embora a questão física seja bem impactante para a gente, tá? Porque quando tu sai da cirurgia, eu, no caso, eu faço parte de 15% das mulheres com câncer de mama. 75% dos cânceres de mama são hormonais, tá? Que são é a forma mais normal, não, mas a forma mais comum. Que são que o pessoal tem aqueles nódulos, então tira o nódulo e tal. Eu tive uma forma, se imaginar uma pedra de areia, e tu dá uma martelada nessa pedra de areia e ela se dissemina, se espalha por toda a mama, tá? Então, por isso eu tive que tirar ela toda. E aí, para depois haver o processo de reconstrução, né? Tive que usar o que eles chamam um expansor, que é um negócio um pouco diferente de uma prótese. E fica uma coisa extremamente... desconfortável. É diferente, né? E enfim, e também como o meu câncer era intraductal, que a gente diz, teve que ser removido o mamilo. Então isso é uma coisa que para a mulher é bem difícil, tu te olhar no espelho. Então foi um processo, né? Então assim como os lenços refletiram isso, de eu aceitar que agora o meu corpo é outro, né? Eu não sou mais a Mariane que eu era há 2 anos atrás. E não serei, né? E eu tô aprendendo a conviver com essa nova Mariane, né? Então, o lenço também mudou de lugar agora, nessa fase em que eu tô aprendendo a ser uma nova Mariane. Então, o lenço já foi para um outro lugar, né? Então, a gente vai achando o seu lugar, o seu espaço. Eu queria dizer que eu não fui, assim, como é que eu vou dizer, um exemplo de fé. A fé, dá um exemplo do grão de mostarda. A minha fé era minúscula, era quase microscópica. Assim, eu fui carregada pelas orações das pessoas, né? E casualmente, aqueles dias eu estava lendo aquela parábola, o que tem que estar pronto para esperar a volta do Senhor, que foi nas bodas e tal. Então, e usa aquela expressão, cingir os vossos lombos. E aquele troço, eu fiquei encasquetada, né? Porque não é uma coisa assim tão... Já tinha visto na Bíblia em outros momentos, né? Mas o que é esse troço aí, cingir vossos lombos? Aí que eu fui pesquisar um pouquinho. E vocês devem saber que são versados no assunto, né? Mas para mim foi novidade, né? Que usava aquelas túnicas longas e tal. E aí, quando se defrontavam com uma situação de guerra ou de luta ou de ter que correr, aquele troço atrapalhava, né? Então, eles tinham que dar umas amarrações todas e isso chamava cingir. Porque isso era amarrado num cinto, num cinturão, parece, não sei bem. Mas não é assim tão simples. Eu estava olhando até, o jeito é mais complicado que amarrar isso aqui. E aí é cingir os lombos. E daí, em várias situações, isso aparece na Bíblia, né? Tem uma situação lá do Elias, que ele cinge os lombos e ele corre tanto que ele consegue superar o rei, né? Para chegar né?
e tal, ou seja, tem que estar preparado e tal. E eu pensei, meu Deus, eu não estava preparado e não tinha como se alguém fez isso por mim. E eu tenho essa convicção, eu tenho essa... Os meus pais têm uma fé grandiosa, né? Eles são... E aí eu me lembrei, assim, dessa coisa de me sentir carregada, né, na oração. E eu trouxe até um versículo que fala um pouquinho sobre essa questão, né, que em Tiago 5:16, ele fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. E eu vi o meu pai orando por mim, porque ele é um homem justo. Isso é muito significativo, né? Saber que mesmo que tu não tenha fé, que algo maravilhoso acontece, que Deus cuida de ti, né? Assim como nessa situação. Posso? Tem mais um aqui. Claro, pode sim, claro. Em Romanos 26, 28, 26 e 27, que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, eu estava fraca, né? Pois não sabemos como orar. E eu realmente não sabia, porque eu tinha aquele conflito. Será que eu tenho a minha vida de fé tão insignificante? Será que eu tenho o direito de pedir uma coisa tão grandiosa que é a cura? E se for da vontade de Deus que eu tenha isso, né? Então, por isso me pegou também isso aqui, né? Que, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. A gente é passageiro nessa vida. Pessoas vivem 80, 90, pessoas vivem 20, 30 anos, né? E nós vamos embora. E a gente vai transcender um dia e nós vamos sair desse corpo, né? Que ele é corruptível, e vamos herdar um corpo incorruptível, porque a Bíblia diz, Paulo fala sobre isso. É necessário semear, porque se você não semeia a corruptibilidade, você também não nasce na incorruptibilidade. Então não tem como uma semente gerar se ela não morrer. Ela precisa morrer para gerar uma nova árvore, né? Um novo fruto. Então é interessante, porque tu passas por tudo isso e tu encontra a vida. E aí encontra a vida eterna, porque você encontra o dono da eternidade, que é Deus. Por mais que você tenha Deus antes de passar por toda essa experiência, né? Mas a proximidade e a intenção tua mudou, porque hoje você intencionalmente você busca Deus sabendo da magnitude, da grandeza dele, por tudo que ele fez na sua vida, e ainda te mantém dentro deste corpo, mas sabendo que agora, daqui para frente, você tem uma vida eterna para curtir, né? Mas tinha um propósito de resgate na sua vida, esse processo, né? Mas Mariana, eu quero te agradecer, teu relato foi lindo demais. Eu sei que agora a gente vai ter aí muito material para passar para o pessoal, para eles aprenderem, para as mulheres, os homens, né? Eu aprendi muito hoje também, me emocionei muito com o teu testemunho, quero te agradecer muito. A gente quer te agradecer. Tá bom. Eu queria dar a oportunidade de você deixar uma última palavra para a audiência. Conselho é muito difícil, porque cada um vai ter a sua experiência, porque cada um é único diante de Deus. A gente é o que a gente é e Ele nos vê por completo. Estar aberto, né, à palavra dele. Se não é possível, que tem momentos onde de repente não é,
deixe que os outros te carreguem, te deixa levar, te deixa fluir no barco, que alguém vai estar remando por ti. E é isso aí. Obrigado, Mariane. E a gente eu quero agradecer também a audiência, agradecer o Manassés, o Fernando que nos ajudou aqui na produção desse vídeo também. Fica atento aí para o próximo podcast Cristo Vive. Um beijo para todos. Deus abençoe, uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e esse horário que você está ouvindo, ou uma boa madrugada. Deus te abençoe.